para fazer você sofrer. Macbeth talvez seja de todas as tragédias do Shakespeare a mais trágica. Alguns chegam a dizer que ela é o exemplo mais fiel de tragédia. No quinto ato, cena 5, muitas vezes citado como a definição mais perfeita de tragédia que existe, é uma cena em que Macbeth, já derrotado no final da história, ele se pergunta se a vida não é como a chama de uma vela. Ou seja, a ideia de que a vida é um fogo, mas extremamente frágil. Qualquer vento o derruba, extingue o fogo. Mais adiante, na mesma cena, em que o Macbeth está à beira da morte, de ser derrotado, e por que ele está sendo derrotado? Porque o Macbeth matou o rei, porque quis ser rei no lugar do rei. Se perguntou, afinal de contas, por que eu não posso ser rei? Ou seja, o Macbeth é uma peça que fala da desordem interior, da ambição sem limite. Então, no final da peça, quando ele está sendo derrotado, é que ele toma consciência, então, do que seria a vida. E, na sequência, a se perguntar se a vida não seria como uma chama de uma vela, aí vem o famoso texto que, às vezes, eu tenho a impressão que o Woody Allen, o cineasta americano, dorme e acorda com essa ideia na cabeça. O especialista em Shakespeare também, não só em Shakespeare, como em Nietzsche, Philip Kaufman, Walter Kaufmann, o especialista Walter Kaufmann, ele também se faz a mesma pergunta. O Macbeth diz assim: a vida é como um ator correndo de um lado ao outro do palco. A vida é como um ator correndo de um lado para o outro do palco. Ou seja, é uma interpretação. Cada um tem um papel. Esse tema é recorrente não só em Shakespeare, mas como em muitos textos de teatro. Qual seria, afinal de contas, a diferença entre uma peça de teatro e a vida real? Na medida em que nós, na vida, interpretamos. E é interessante porque no cineasta sueco Bergman, no filme dele, Fanny e Alexander, tem uma cena em que o personagem perverso, que é um pastor, aliás, o único pastor que tem fé na obra do Bergman, porque os pastores melhores têm crise de fé, esse que não tem, Vergeros é o nome do personagem, ele é o único pastor na obra do Bergman que tem fé. E aí tem uma cena em que ele está falando com a sua esposa, que ele tortura, que é uma atriz, em que ele vira para ela e diz: a minha tragédia é que eu só tenho uma máscara, e ela está colada no meu rosto. Então eu não consigo ter várias máscaras da vida. Então a ideia de que a vida é uma peça em que você tem vários personagens, ela pode ser vista como uma coisa ruim, ou ela pode ser vista como a vida de fato exige de nós várias personas, porque uma só não dá conta dela. Mas o Macbeth, então, voltando à frase dele, que é, para muitos, uma espécie de assinatura do que seria a tragédia, ele diz que a vida, então, pode ser um ator correndo de um lado para o outro do palco. Um conto narrado por um idiota. Se a vida é um conto narrado por um idiota, nós não temos esperança nenhuma. Porque a grande expectativa das pessoas que sonham com algum tipo de roteirista para a vida é que esse roteirista saiba o que está fazendo. Eu posso nem entender o que ele está fazendo, mas a esperança de que ele saiba o que ele está fazendo, para mim, já me acalma. Se quem escreve o conto é um idiota, a fool, então isso aqui, no final das contas, não significa nada. Cheia de som e fúria. Ou seja, você corre de um lado para o outro, você tem vários projetos, o dia a dia é tomado por esse som e fúria, ou seja, você fala, você se enche de patos, se enche de paixão, e no final das contas você é um ator correndo de um lado para o outro do palco.
o conto é narrado por um idiota, ele é cheio de sonho e fúria, mas, como diz o próprio texto, significando nada. Ou seja, por que que essa passagem do Macbeth ela é tomada como assinatura da visão trágica de mundo, que vem desde a Grécia? Porque é uma passagem onde o Macbeth está diante de uma situação que é o quão ridículo eu fui. Como eu acreditei que, no final das contas, existia uma trama ou um roteiro em que, no final dele, eu seria um grandioso rei. Como eu fui bobo a ponto de achar que, nessa trama, o roteirista ia entender que eu deveria ter ou recebido mais do que eu tinha recebido até então. Isso daí cala fundo no ser humano, porque, na realidade, Macbeth era um ressentido. Era um grande ressentido. E por isso ele achou que ele tinha direito a ser rei e por isso ele poderia ser reconhecido pelas suas qualidades. Mas, no final das contas, apesar de que Macbeth é considerado um texto muito, digamos assim, para baixo, né, depressivo, a gente pode dizer que Hamlet tem algum tipo de solução ao consertar o reino da Dinamarca, né? A gente pode dizer que Otelo tem um tipo de solução, o Iago é punido, apesar de que é um custo muito alto. Apesar de que no Macbeth, no final, ele não consegue ser rei, o personagem ele atinge algum grau de redenção moral, pelo menos no cenário trágico. Ele toma consciência que no mundo da tragédia o homem é aquilo que a própria palavra significa, na sua raiz, um bode. Alguém que é oferecido no altar do sacrifício, sendo que esse sacrifício ele não sabe por quê, ele não entende de onde vem, não vai para lugar nenhum, porque se os gregos entendiam que a vida era tecida por moiras, que tinham um olho só e que, portanto, o destino estava indo para lugar nenhum, no Macbeth, essas moiras, elas são, na realidade, o bobo, que não sabe o que está tecendo, porque, na realidade, é um idiota. Mas, quando a gente fala que esse trecho é uma assinatura da tragédia, é porque a visão trágica de mundo entende que o mundo é agon, conflito, batalha, interminável e repetitiva e que não está indo para lugar nenhum. Portanto, a vida é cheia de sol e fúria, mas no final ela não significa nada.